Paz, irmãos. Eu queria partilhar uma mensagem com todos vocês. E então eu quero partilhar com vocês, irmãos, sobre as bem-aventuranças de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 ao 12. E então, irmãos, estas bem-aventuranças, o sermão de Jesus na montanha, ele vai nos falar, ele vai nos mostrar, vai nos avaliar a nossa conversão. Ela vai nos mostrar se nós somos convertidos ou não, se nós somos salvos ou não, se nós nos convertemos genuinamente ou não, se nós somos pessoas transformadas ou não, se nós somos novas criaturas ou não. E então, Mateus, no capítulo 5, do versículo 3 ao 12. E então o Senhor Jesus disse assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome da minha justiça, pois eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão achados de misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, como eu disse, irmãos, o Sermão do Monte, ele vai avaliar a nossa conversão. Ele vai nos mostrar se nós somos convertidos ou não. Ela vai nos mostrar se a nossa fé é genuína ou não. Se o nosso cristianismo é genuíno ou não. Então, irmãos, primeiramente, nós precisamos decorar estes versículos. Ou decoramos estes versículos, ou então devemos colocar do nosso quarto, da nossa casa, para que nós possamos realmente olhar e estar lendo todo o dia. E isso vai nos fazer refletir na palavra, vai nos refletir nos versículos. Então vai nos trazer uma reflexão, e essa reflexão ela vai nos mostrar se nós somos ou não, se nós somos convertidos ou não, se o nosso cristianismo é verdadeiro ou não, se nós nos convertemos genuinamente ou não, se a nossa fé é genuína ou não. O Sermão da Montanha, irmãos, ela vai nos mostrar isso. Ela vai nos revelar isso. Porque o Sermão da Montanha, irmãos, ele descreve a conduta de uma pessoa salva. Ela nos mostra a conduta de alguém que é salvo. Ela descreve a postura de uma pessoa salva. Ela descreve o padrão de uma pessoa que é salva. Então, isso mostra-nos claramente se nós somos salvos ou não. Se nós olhamos, irmãos, para o sermão, se nós olhamos para estes versículos, e estes versículos nos mostram que a nossa vida não está de acordo com o que eles falam, com a sua descrição, então isso vai nos mostrar, irmãos, que a tua fé e que a minha fé, isso vai mostrar que a minha fé e a tua fé, ela não está certa, ela não é genuína, ela não é verdadeira, ela não é aquela que Deus quer. Então isso vai nos mostrar claramente que nós não somos salvos, que nós não somos pessoas salvas, que nós não somos pessoas convertidas genuinamente. As bem-aventuranças, irmãos, ela não nos mostra
Ela não é um propósito para nós sermos aceitos por Deus, não. Ela nos mostra alguém que já foi aceito por Deus. Alguém que permanece em Deus, ou seja, alguém convertida genuinamente, alguém que é salva, alguém que está em Deus, alguém que permanece em Deus, alguém que vive para Deus e que obedece a Deus. É uma pessoa salva, ela nos mostra uma pessoa salva. Então, nós precisamos, irmãos, estudar principalmente Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Cada princípio, cada versículo, cada verso. Porquê? Porque vai nos mostrar, irmãos, se aquilo que nós lermos lá, se aquilo que nós estudarmos lá, se mostra, nós olhamos para lá, o que está lá escrito, o que contém, o que diz a palavra, e se nós se aquilo fizer-nos ver que a nossa vida mostra a palavra, mostra os versículos, então isso vai nos mostrar, isso vai ser uma boa notícia para nós. Ou seja, é sinal que nós estamos a ler e não é sinal que aquilo está a acontecer na nossa vida. Nós estamos a viver aquilo que está escrito. É bom sinal, é sinal que nós estamos no caminho certo. Mas se aquilo que nós lemos, se aquilo que nós meditamos não se enquadra com a tua vida e com a minha vida, então isso mostra que nós estamos longe. É um sinal que nós estamos longe e que nós precisamos nos converter genuinamente, que nós não somos convertidos, nós não nos convertemos genuinamente, que a nossa fé não é genuína e que isso mostra que nós não somos uma pessoa salva, que nós não somos salvos. Estes versículos, irmãos, estes capítulos, eles vão nos mostrar se a nossa fé, se a nossa vida mostra uma fé e uma conversão genuína ou não, se nós somos pessoas salvas ou não. Se o nosso estilo de vida, irmãos, se o nosso estilo de vida não condiz com esses capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, com as bem-aventuranças, então isso nos mostra, isso significa que nós estamos reprovados, que nós somos reprovados por Deus. Ou seja, nos mostra que nós precisamos nos converter genuinamente. Em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra. Então, irmãos, para nós sermos sal, nós precisamos ter todos os componentes do sal. Para sermos verdadeiro sal, então é preciso nós termos todos os componentes do sal. E só depois disso é que nós poderemos ser sal da terra. Então como é que nós conhecemos a generosidade desse sal? Como é que nós conhecemos? Como é que nós sabemos que nós somos verdadeiros ou falsos? Como é que nós sabemos se esse sal é verdadeiro? Nós precisamos entender que o sal tem que ter características. Ele precisa ter as características do sal. Nós precisamos ter as características do sal. E quais são as características do sal? Então é aí que nós vamos voltar para as bem-aventuranças. Nós temos que ser mansos, nós temos que ser limpos, nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser injuriados, perseguidos e pobres de espírito. Se nós queremos saber se nós somos crentes verdadeiros, se nós somos sal, se nós somos salvos, então nós precisamos entender quais são as propriedades de uma pessoa salva, quais são os atributos de uma pessoa salva. Então agora nós vamos ver os atributos de uma pessoa salva. Essa pessoa salva, ela é limpa, ela é pacificadora, ela é misericordiosa, ela mostra ser filha de Deus, mostra ser filho de Deus. Então a pergunta é, quais são as características de alguém que se converteu genuinamente, alguém que é convertido genuinamente, alguém que é uma pessoa salva? Então quais são as características de uma pessoa salva?
de uma pessoa que se converteu genuinamente, de uma nova criatura, uma pessoa que é uma nova criatura, uma pessoa transformada, uma pessoa que é filho de Deus, uma pessoa que honra a Deus, que glorifica a Deus, então as características são: ela tem sede e fome da justiça de Deus. Ela tem sede e fome da justiça de Deus. Ela é pobre de espírito. Essa pessoa, ela é perseguida. Essa pessoa, ela é injuriada por causa do reino de Deus. Porque ela vive na justiça de Deus. Porque ela glorifica a Deus. Porque ela anda distante do mundo. Ela vive ao contrário do mundo. Ela vive de mãos dadas com Deus. Ela não vive de mãos dadas com o mundo. Porque aquele que vive de mãos dadas com o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então é alguém que é perseguido, que é injuriado, que é caluniada, que é humilhada, porque o mundo rejeita a pessoa, o mundo não aceita. Porque ela é diferente, ela faz a diferença, ela é salva, ela é filha de Deus, ela é obediente à palavra, ela vive para glorificar a Deus, ela obedece a Deus e não ao homem. Então, irmãos, o sermão do monte, o sermão da montanha, ele nos declara as características de uma pessoa que é salva, de uma pessoa que ama a Deus e uma pessoa que obedece a Deus. Então a pergunta é para ti: será que tu és crente? Será que és crente? Se dizes que és, será que tu és manso? Se tu dizes que és crente, será que tu és manso de coração? Será que tu és pobre de espírito? Será que tu és misericordioso? Será que tu és pacificador? Será que tu sofres perseguição por causa da justiça de Deus? Será que tu tens fome e sede de Deus? Será que tu tens fome e sede da justiça de Deus? Se a tua resposta é sim, então verdadeiramente tu és um crente aprovado. Mas se a tua resposta é não, então mostra que tu és reprovado. Tu não és crente, não és salvo. Mostra que tu precisas te converter genuinamente. Mostra que tu precisas te arrepender. E mostra que tu precisas buscar a tua salvação, te arrependendo dos teus maus caminhos e te convertendo, mostrando verdadeiros frutos de arrependimento. Se tu não és, se a tua vida não mostra isto, se a tua vida não mostra estes atributos, se a tua vida não mostra estas características, então tu és reprovado. E então, tu vivendo desse jeito, vivendo dessa forma, só há um destino para ti: o inferno, se tu não te arrependeres. Então, pensa nisso, reflete nisso, reflete se tu és salvo ou não, autoavalia-te, examina-te a ti mesmo, vê, olha para ti, olha-te ao espelho, entende se tu és convertido ou não, se tu és salvo ou não. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração e que ele possa te convencer e que ele possa te mostrar aquilo que tu és, aquilo que tu tens sido. E se tu não fores, que tu possas realmente confessar os teus pecados, que tu possas realmente te arrepender dos teus maus caminhos, que tu possas realmente mudar, querer mudar de vida, querer ser transformado, que tu possas abrir o coração, que tu possas dar um passo. Porque se tu deres um passo para Deus, Deus vai dar 2. Se tu deres 2, Deus vai dar 3. Se tu deres 3, Deus vai dar 4. Apenas precisas te entregar, que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração. Que Deus possa abençoar cada vida em nome de Jesus. Fique na paz. Amém?